queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Eu quero que você abra comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero apenas fazer alguns comentários sobre esse texto, que Deus falou muito comigo. Hoje pela manhã nós tivemos um culto maravilhoso. O pastor Eliel Lima não pôde estar à noite, né? Na verdade ele veio para cá pela manhã, sofreu um acidente, chegou quase 9 horas da manhã aqui em Piracicaba. Ele estava vindo do Rio de Janeiro para cá. Um cachorro na rodovia, na Castelo Branco, entrou na frente dele e ele quase capotou o carro, irmãos. Foi assim, quase que ele não chega, de verdade. Ele chegou em Piracicaba 8:55, tomou um banho no hotel, veio para cá, a gente administrou a ceia, mas nós tivemos um tempo de muita unção, de muita graça. Não é diferente do que está acontecendo aqui hoje, agora à noite. Mas assim, foi um tempo muito, muito precioso pela manhã, como assim nós também estamos vivendo agora. Você que achou, sinaliza comigo dizendo amém, Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor o Deus de vocês, sigam-o, e se é Baal, sigam-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Vai agora comigo lá para o versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e restaurou o altar que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Depois fez um buraco ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então amarrou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei os cântros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse isso pela segunda vez, e fizeram pela segunda vez. E disse isso também pela terceira vez, e assim fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o buraco que ele encheu de água. E sucedeu que no momento em que ofereceu o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que és tu o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, e você vai fazer a sua oração do jeito mais simples. E eu quero que você ore pedindo para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Pai, te damos graça, te damos honra, te damos louvor e adoração. E eu quero, Deus, nesse rápido momento de nós refletirmos sobre a palavra do Senhor, eu peço que o Senhor use a minha vida, não para falar aquilo que nós queremos, porque isso massageará o nosso ego, mas que fale aquilo que nós precisamos ouvir. É noite de concerto, é noite de nós alinharmos a nossa vida com a vida do Senhor. É noite, ó Deus, de nós deixarmos para trás coisas que são necessárias e olharmos, ó Deus, para o autor e consumador da nossa fé. Nos enche de graça, nos enche de alegria, nos enche de amor e faz entendermos, ó Pai, que nós estamos debaixo da Tua vontade e viveremos para sempre, ó Deus, como assim hoje foi ministrado, aguardando ansiosamente a volta do Senhor, porque um dia isso tudo acabará, um dia, ó Deus, isso tudo não vai mais existir, mas um novo céu, uma nova terra nos aguarda, e é isso que nós precisamos nos alinharmos hoje, alinharmos a nossa vida contigo, em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, preste muita atenção. Eu falo que todo o processo da nossa vida, ele passa por alguns momentos de desconforto. Viver algo sobrenatural de Deus nem sempre é fácil e nem sempre acontece de uma hora para outra. Viver algo sobrenatural da parte de Deus requer alguns posicionamentos em que a igreja precisa literalmente aceitar e aprender diante daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. O que nós precisamos entender é que para Elias chegar até o momento aonde ele literalmente ora, o fogo dos céus desce, aonde realmente todos os olhos eles podem ver e contemplar a grandeza de um Deus poderoso através da boca de Elias. Elias antes passa por algum processo.
E literalmente passar por alguns processos na nossa vida, ele é favorável. Existem algumas coisas que Deus nos leva aos extremos, existem algumas coisas que Deus arranca de nós, e algumas coisas se tornam muito doloridas, mas é necessário que elas sejam arrancadas da nossa vida. Existem algumas coisas que pela nossa vontade nós não queríamos abrir mão, mas pela vontade de Deus há uma necessidade para que algumas coisas precisem ser literalmente expulsas da nossa vida, para que a nossa vida esteja literalmente alinhada com a vontade de Deus. Você sabe o texto, vou apenas retomar alguns capítulos para que você possa entender. Israel está vivendo em pecado. Israel está debaixo de um governo totalmente injusto, e quando o injusto governa, o povo padece. Mas quando um justo, ele está no governo das coisas, a bênção de Deus, ela vem sobre aquele povo. Israel estava debaixo de um governo, literalmente de um governo ímpio. Acabe, o rei de Israel, também sendo dominado por sua esposa, chamada Jezabel, uma grande manipuladora. Israel tinha tirado os costumes, adoração a Deus, e tinha implantado naquele lugar outros deuses. Israel já não era mais o Israel separado pelo Senhor. Israel já não vivia mais os cultos de adoração ao Senhor. Israel já não tinha mais aquela essência, aquele brilho nos olhos, aonde o povo adorava o Deus, a qual literalmente fez maravilhas no meio deles. Agora o coração do povo de Israel está totalmente corrompido. O povo de Israel está literalmente sendo seduzido por outros deuses. E o que está acontecendo? O povo está se esfriando. E eu acho interessante que Deus, todas as vezes que quer despertar o povo, Ele permite algumas situações desconfortáveis acontecer. Voltando a falar rapidamente, não é esse o contexto da história, mas a gente para pensar tudo que aconteceu no mundo, tudo que está acontecendo no mundo. Isso para mim é um grito de Deus, é uma forma de Deus dizer para a igreja de Cristo: acorda, como nós ministramos hoje. Um dia nós seremos arrebatados, seremos levados desse lugar, com toda certeza. A promessa de Jesus, que pisou um dia nessa terra, aonde o próprio Deus preparou o cenário, esse cenário que Jesus está agora preparando para a sua volta, está dizendo: eu estou voltando. E nós precisamos estar alinhados com isso. Para mim, a pandemia e todas essas coisas que estão acontecendo, essa questão de guerra, é um grito de Deus, é a palavra de Deus se cumprindo, e nós precisamos entender: há uma necessidade de conserto. Há uma necessidade de nós olharmos para a nossa vida. Há uma necessidade de nós pararmos de sermos egoístas. Há uma necessidade de nós começarmos a alinhar a nossa vida, não com aquilo que nós achamos, mas segundo o padrão que cada um de nós precisamos viver, debaixo da palavra do Senhor. Elias então é levantado como uma voz profética. E essa voz profética vai chegar diante desse rei totalmente ímpio, com um coração distante da presença de Deus, um rei corrompido, um rei totalmente frio. E ele vai dizer: olha, sobre a minha palavra. Note-se que Elias não usou nem a palavra do Senhor. Elias estava tão debaixo de uma direção que Elias diz: olha, sobre a minha palavra. E eu acho isso fascinante, porque eu acredito que no céu, talvez, eu estou conjecturando essa mensagem, mas talvez no céu alguém parou, um anjo disse: ei, olha para baixo, olha só, aquele rapaz, ele é realmente ousado, é um tibista, é um homem que se vestia com pele de camelo, que comia gafanhoto. Mas isso não importa, porque não é o nosso exterior, é o que está dentro de nós, é o que nos move a viver e falar aquilo que o Senhor tem permitido. E Elias, cheio da graça de Deus, diz: olha, eu vou dizer uma palavra para você, porque pecado, irmãos, tem que ser confrontado. O que está errado tem que ser confrontado. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. Nós amamos a todos, nosso coração está aberto a todos, mas a palavra é verdadeira, e ela é uma faca de dois gumes. Ela tanto corta para mim como corta para você, e ela literalmente é aplicada na nossa vida. E Elias chega diante de um momento de pecado e diz: não chove mais. E eu acho que Deus fala no céu: fecha a torneira. Uou! Fecha a torneira, eu vou sustentar tudo isso. E agora há uma palavra para Elias: Elias, sai daí e vai agora junto ao ribeiro do Querite. Irmãos, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que Elias sai da cidade de Gileade. Elias era da cidade de Gileade. Cidade de Gileade é aonde vinham os bálsamos, aonde vinham as essências. Era um lugar maravilhoso. E Elias agora, ele é levado para dentro de uma caverna. E a Bíblia vai dizer que dentro de uma caverna, Elias é sustentado por corvos. A Bíblia diz que todos os dias, fala comigo, todos os dias, sobe a tua voz e diga: todos os dias
Sabe o que acontece? Muitas vezes tem gente que fala assim: eu estou na caverna. Só que quando você está na caverna por uma direção de Deus, nada vai faltar para você lá. Todos os dias tem sustento de Deus para a tua vida. Talvez a fase da tua vida hoje chama-se caverna. Talvez ninguém está entendendo. Aí Jesus te trouxe aqui hoje através do Espírito Santo para dizer: até na caverna tem sustento. Aquele que é justo não vai padecer. Aonde Deus te levar, se tem alguém comigo, levanta as suas mãos. Para onde Deus te levar, Ele vai te sustentar. Foi Deus que levou Elias para a caverna. Todos os dias tem alimento. Recebe sobre a tua vida em nome de Jesus. Para onde Deus te colocar, vai ter sustento do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Uou! Se é para aplaudir, aplauda com força. Elias fica lá por um bom tempo, e o tempo é algo que Deus trabalha, o tempo é algo que Deus nos ensina. Eu não mexo no tempo, eu não volto no tempo. A Bíblia vai dizer que por um período, até que o dia que Deus disse: Elias, sai e agora você vai para uma cidade chamada Sarepta, e você vai na casa de uma pobre viúva. Tem horas que nós achamos, fala assim: olha, há uma fase difícil, e a gente acha que Deus vai falar assim: não, agora a minha chave virou. E agora é o momento de eu romper, de eu arrebentar. Agora é o momento de eu cantar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai acontecer. E de repente Deus diz o seguinte: não, você vai sair de um ribeiro, você vai deixar de ser sustentado por corvos, e você vai na casa de uma viúva pobre. Irmão, se é na casa de alguém que tem condições, é uma outra coisa. Mas Elias, pelo processo de Elias, ele é levado dentro de uma casa de uma mulher, de uma viúva, a qual Elias encontra. E você sabe da palavra, Elias o encontra na porta da cidade, e essa mulher está desesperada. Por quê? Porque acabou o alimento. A palavra de Elias estava surgindo efeito, e toda a terra estava vivendo um período de sequidão, e aquela mulher também estava sendo atingida, como Elias também estava sendo atingido. Mas a Bíblia diz que quando Elias chega, há um diálogo, há uma conversa. E a conversa é o seguinte: me dá água. A mulher prontamente, acredito eu, que sai para buscar água. Mas quando ela está indo, o Espírito é tomado, Elias é tomado pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus. Ele diz: olha, não traga só água para mim. Olha, irmãos, se é o contrário, eu estava conversando hoje com o Luquinha, a gente está vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vendo pessoas com dificuldades necessárias, e a gente às vezes não para agradecer o prato de comida que tem na nossa mesa. Às vezes a gente não para agradecer o ovo frito que nós temos nesse dia para comer, porque nós temos. E quando repetimos alguma mistura, tem gente que reclama, diz: mas isso de novo. Você precisa entender uma coisa, irmãos: saia do teu mundo e comece a olhar a tua volta. Tem muita gente necessitada da tua volta. Tem muita gente passando fome. Coisa que sobra no teu prato, muitas vezes na tua casa, está faltando na mesa de muitas famílias. E nós precisamos aprender a agradecer o que nós temos dentro da nossa casa. Elias, ele olha para a realidade daquela mulher, mas a Bíblia vai dizer que Elias, ele diz: me traz um pedaço de bolo, de pão, depende da tradução que você está lendo. Os dois têm a mesma representação, e não é bolo igual nós compramos na padaria, qual a gente faz na casa, não, era um pão amassado. Algumas traduções dizem que é bolo, outras traduções dizem que é pão. E a realidade dessa mulher agora está sendo confrontada. Elias está ali não simplesmente para aquela mulher mudar a história de Elias, ou dar um prato de comida para Elias, mas Elias está ali para literalmente mudar a história daquela mulher. Elias está enviado para aquele lugar, num tempo de crise, num tempo de deserto, num lugar onde aos olhos humanos não teriam condições nenhuma, mas Elias está lá para mudar. E essa mulher agora, ela precisa tomar uma decisão: a quem eu vou obedecer? A quem eu acredito? Dou alimento para o meu filho, que essa é a probabilidade normal, que qualquer pai, qualquer mãe pensaria: primeiro a minha casa, primeiro meu filho. Mas ela decide acreditar numa voz profética: entrega primeiro para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Elias vai para lá, Elias vai para mudar o ambiente que está dentro daquela casa. Olhe para cá. No tempo de crise, Deus te coloca em lugares estratégicos.
Deus te prepara para viver o sobrenatural, mas antes Deus vai te mostrando em pequenas coisas como Ele é poderoso e quanto Ele é na tua vida. Sabe onde Deus te colocou? Talvez hoje você está questionando, até murmurando, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Você está lá para mudar o ambiente que Deus te colocou. Talvez aquele ambiente nunca mais será o mesmo a partir do momento que você decidir se posicionar como homem e mulher de Deus. Aquela empresa nunca mais será a mesma quando você decidir entender que ali você está lá para mudar o ambiente. Aquela faculdade nunca mais será a mesma quando você entender que Deus te colocou ali nesse tempo de crise e dificuldade para mudar o ambiente. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas volto a dizer para você: para onde Deus te mandar, Deus vai te sustentar. Uou! Aquela mulher aceita a palavra e ela decide acreditar numa palavra profética. Irmãos, isso é fantástico. O que sai desse altar não pode ser algo litúrgico para a tua vida somente, tem que ser algo profético. Porque muitas pessoas, irmãos, rompem rapidamente. Irmãos, o que nós colhemos de testemunho, tem um testemunho aqui, eu até esqueci de contar. A irmã disse, na campanha dos 12 dias, orava, o irmão dela estava com depressão, o irmão dela está praticamente curado da depressão, e não conseguia emprego, já está conseguindo, já está trabalhando. Sabe o que é isso? Acreditar na palavra liberada do altar. E nós precisamos entender isso. Uma palavra que sai desse altar, uma palavra que sai para a vida de vocês, não é simplesmente algo litúrgico. Para muitos sim, porque a vida de muitos mudam, porque a vida de outros não. Porque eles aceitam uma palavra, eles reconhecem a transformação. E essa mulher, primeiro, ela foi confrontada por dentro, primeiro ela foi trabalhada por dentro. E é isso que o Espírito de Deus deseja de nós hoje: uma transformação interna, uma mudança interna, uma aceitação da palavra de Deus, para que essa palavra de Deus, ela tenha poder na nossa vida para mudar. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você não vai sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Elias muda aquele ambiente. Só que agora Elias é orientado a chegar diante da presença do rei Acabe. E Acabe queria a cabeça de Elias, até o ponto de Acabe dizer: és tu o perturbador de Israel? Elias diz: não sou eu não, irmão, é você. E aqui tem um desafio, irmãos, e eu não preciso mais explicar sobre isso, sobre processo, porque você já entendeu a linha da mensagem. Eles têm um desafio. A palavra de Elias, quando ele chega diante do povo, é essa, versículo 21, você leu comigo: até quando vocês coabitarão em dois pensamentos? Escute, irmãos, algo muito sério, preste atenção, dê glória a Deus se você entender. A gente precisa se posicionar com Deus definitivamente. Não dá mais tempo da gente brincar de ser crente. Não dá mais tempo da gente brincar de ser evangélico, levar um rótulo no nosso ombro, colocar uma Bíblia debaixo do nosso braço e dizer: a partir de agora eu sou evangélico. Não dá mais tempo da gente brincar com isso. Não dá mais tempo da gente levar a nossa vida de qualquer jeito. Não dá mais tempo da gente levar a nossa vida de qualquer forma. O que você carrega é a presença do Espírito Santo. E nós precisamos entender de uma coisa: nós precisamos estar alinhados com Deus. Até quando, disse Elias, coabitarão em dois pensamentos? Resumidamente, vou traduzir para vocês facilmente o que Elias estava dizendo: sai de cima do muro. Porque não dá. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Não tem como você servir a Deus de domingo, de quarta-feira, ou excessivamente em alguns outros cultos que acontecem, mas nos decorrer dos dias você tem cultuado indiretamente ou até diretamente a Baal, as coisas que são do mundo. A palavra de hoje talvez seja dura para alguém, mas necessária. A palavra de hoje talvez seja um confronto para a tua alma, para o teu espírito, mas é necessária. Eu não estou aqui para falar aquilo que nós queremos, muito pelo contrário, porque a oração que nós fizemos agora há pouco, antes de começar esse culto, é que Deus fale aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. A palavra de hoje é: sai de cima do muro. Vai ficar até quando? Vai ficar até quando vivendo essa vida de duplicidade? Jesus quer um posicionamento. E quando Elias tem a oportunidade, depois de todo o ritual de Baal que fizeram para Baal, para que Baal se manifestasse, Elias tem a oportunidade. E a primeira coisa que Elias faz, versículo 30, é: quando ele chegou perto do altar, ele restaurou o altar. Ele arrumou o altar. Ele colocou o altar em ordem.
Ele alinhou, Ele preparou, Ele limpou, Ele tirou a sujeira, Ele arrumou as pedras. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Hoje não existe mais um altar construído por mão de homens, mas existe um altar dentro de você, chamado a tua própria vida. Aí dentro mora o Espírito Santo de Deus. E a pergunta é: como está o teu altar diante do Senhor? Como está o teu altar diante do Senhor? O que precisa ser reparado hoje? Será que você tem limpado o teu altar? Se você tem alinhado o teu altar? Será que você tem reformado, reconstruído o teu altar? Aonde está o sacrifício? O que você tem oferecido a Deus? O que você tem colocado nesse altar? E sacrifício é sinal de adoração, é sinal de entrega. O que você tem entregado para Deus? Irmãos, quebra o teu conceito. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da tua vida, da tua integridade, do teu coração, da tua forma de adorar, do teu tempo com Deus. Não, pastor, eu sou um homem muito corrido, muito cheio de responsabilidades. Então, olha, de domingo eu venho para a igreja, de quarta-feira, quando dá, eu venho para a igreja. Esse é seu sacrifício? O que Jesus está fazendo por você? Ou melhor, o que Jesus já fez por você? Você acha que isso é satisfatório, que você tem entregue para Deus como sacrifício? Essa noite é noite de conserto. Essa noite é noite de posicionamento. Essa noite é noite de nós arrumarmos o nosso altar, que é esse aqui. Essa noite é noite de nós entregarmos. E quando nós arrumamos o altar, nós tiramos as impurezas, as sujeiras. Nós literalmente colocamos o altar em ordem. E tem muita coisa que precisa ser arrancada dentro de nós. E eu quero convidar você hoje, nessa noite, a olhar para dentro de você e falar com toda a sinceridade: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus?